A gente sempre fala muito da importância do autoconhecimento, né? Então hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo, né, um tempo atrás, há um bom tempo atrás, aliás, e que eu sofria muito, né, com esses episódios aí, por não me conhecer, né? E eu sempre sentia dores, achava que estava com doenças ou coisas assim, né? E chegava até a ir em hospitais e tudo, e não tinha nenhum diagnóstico, não tinha nada. Então, na verdade, o que estava acontecendo comigo era, pela minha hipersensibilidade, e eu vim descobrir isso muito tempo depois, me tratando, né? Pela minha hipersensibilidade, eu absorvia aquilo que não era meu, dores que não eram minhas, né? E aí, trabalhando, né, com homeopata, eu atendia pessoas que estavam com aquele mesmo problema que eu sentia, com aquelas dores que eu sentia, com aquelas doenças que eu achava que tinha, né? E logo após o atendimento, os sintomas todos desapareciam. Então, com o passar do tempo, eu comecei a entender que aquilo que eu sentia não era meu. Eu estava absorvendo, puxando aquelas dores, aqueles sintomas, aquele desequilíbrio das pessoas que vinham até mim. Ou seja, eu estava adentrando no campo das pessoas que eu iria atender. Então, por não saber que eu tinha essa habilidade, eu achava que aquilo era meu. Eu acreditava certamente que aquilo era um problema meu, né? Então aí vocês conseguem perceber a importância do autoconhecimento, né? Então o que aconteceu com o passar do tempo? Tendo este conhecimento sobre mim, eu tive que aprender a lidar com essa experiência, eu tive que aprender a lidar com essa hipersensibilidade. Tive que aprender a utilizar isso a meu favor e não contra mim. Não que eu não consiga perceber ou adentrar o campo das pessoas. Continua acontecendo, mas hoje eu tenho domínio, eu tenho equilíbrio, eu sei que aquilo não é meu. Eu aprendi com o passar do tempo a definir aquilo que me pertencia e aquilo que não me pertencia. Então eu uso isso como uma ferramenta para que eu possa entender mais ainda aquilo que está se passando com as pessoas que vêm até mim. Então eu utilizo isso como uma ferramenta, né, de cura, utilizando para o benefício, não apenas o meu, mas as pessoas que vêm até mim. Só que o que aconteceu nesse decorrer desse tempo, né? Eu comecei a desenvolver crises de pânico, porque estavam muito frequentes, né? Muito intenso. Quando você descobre algo, aquilo se intensifica. Porque quando você não sabe o que está acontecendo, né? Você está ali achando, né? Pensando até que poderia estar com alguma doença. Só que quando a gente descobre algo, aquilo se intensifica. Então, quando eu descobri isso se intensificou muito. Então eu passei a desenvolver muitas crises de pânico, né, em decorrência dessa hipersensibilidade. E eu já sabia do que se tratava, então ficou muito mais fácil. Só que aí eu pensei, bom, eu tenho que utilizar isso a meu favor, mas eu vou precisar de algo que possa me auxiliar no meu processo. Porque a gente precisa, muitas vezes, de algo externo para nos auxiliar, né? Então eu desenvolvi uma fórmula, com o meu conhecimento de homeopata, uma fórmula alquímica, que pudesse, totalmente natural, né? Obviamente, que pudesse me auxiliar no meu dia a dia, para que eu me fortalecesse, né, para que eu me conhecesse mais ainda e aprendesse a utilizar essa ferramenta a meu favor, né? Uma ferramenta que me auxiliasse a me trazer para o meu estado natural, de uma forma completamente natural, né? Mais uma vez, é sempre importante deixar essa parte clara, né? Se trata de algo totalmente natural, pode ser utilizado por crianças, por jovens, por idosos, por gestantes, recém-nascidos, enfim, né? Então, eu precisei desenvolver essa fórmula que fosse uma fórmula que me acompanhasse. Inclusive, até a minha tá aqui, ó, tá até acabando. Tem que preparar mais pra mim. Porque eu sempre tenho ela em mãos, na bolsa, na cabeceira da cama, pra todo lugar que eu vou, eu não saio de casa sem a minha alquimia da paz. Então, é algo que eu já utilizo há muitos anos, né? Inclusive eu até estou fazendo esse lançamento porque é algo que eu já utilizo há muitos anos e tem muitas forneço para as pessoas próximas, amigos, familiares, enfim. E eu resolvi abrir para as pessoas, para que as pessoas também pudessem utilizar e se beneficiar com a alquimia da paz, que inclusive é o nome que me foi sugerido para colocar. Ela não tinha esse nome e nem esse rótulo, né? E aí eu estava fazendo e me veio intuitivamente como era para fazer o rótulo, qual o nome que era para utilizar, inclusive até a cor. E o nome passou a ser Alquimia da Paz, por ser uma alquimia que possa nos trazer para o nosso estado natural de calma, de leveza, de bem-estar.
Não é para ser usado apenas para crises de pânico. Muito pelo contrário, é para utilizar todo momento que a gente vai passando por uma dificuldade, um trauma, um susto, um choque, ou que a gente estiver nervoso, estiver irritado, não estiver conseguindo concentração, não estiver conseguindo dormir. É uma fórmula que você pode utilizar em vários momentos. Por isso que ela pode ser, você pode carregar ela por onde você for. Se no momento, de repente, você se desequilibrou por alguma razão, né? Você vai lá, toma as gotinhas e ela vai te trazer para o seu estado natural, de harmonia, e você vai conseguir ganhar tempo, né? Estando bem, para você se centralizar novamente, para você se centrar novamente em você mesmo e aí dar continuidade à sua vida, à sua jornada, à sua missão. Então fica aqui a dica, né, da Alquimia da Paz. Se você desejar adquirir uma Alquimia da Paz, entre em contato comigo. Se você mora, né, na Inglaterra, no Reino Unido, em Londres, você vai poder receber em casa, né, essa Alquimia da Paz. Não perca a oportunidade, não fique sem a sua. E também aproveita essa oportunidade aqui, se você está me assistindo e você já fez uso, né, dessa Alquimia da Paz, deixa aí nos comentários como foi para você essa experiência, para que outras pessoas possam também se beneficiar, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até breve.